E uma das coisas que mais vai te dar foco é você ter uma motivação para estudar. E para ter motivação, você precisa visualizar onde você vai chegar. Você ter noção dessas coisas faz com que o seu dia seja... eu uso vários desses hacks no meu dia a dia. Aí entra uma questão que é curiosa, né? Você considera a ignorância uma bênção ou não? Sim. Eu sou um cara que eu estudei por muito tempo aquecimento global. Tem um monte de negacionistas que falam que não, mas é um fenômeno que é por A mais B demonstrado que está acontecendo. O mundo está aquecendo. Está acontecendo, isso é provado por A mais B. E as estimativas é que, por exemplo, em 2040, o cacau já seja uma coisa bem rara. Por conta de a gente não vai ter clima para ele crescer direito. Uvas, alguns vinhos. Eu moro lá em Santa Catarina. Tem lugares lá que a gente visitou vinícolas e a galera fala... Desde 2015, 2010 pra cá, não tem mais como cultivar essa uva porque não fica tão frio quanto ficava. Nesse período específico. E a gente não tem mais esse vinho. É uma coisa... Granola é uma parada que era muito barata antes. Hoje é, sei lá, R$50 um quilo de granola, dependendo do bagulho. Essas paradas vão acontecendo muito devagar. E o ser humano, ele tem uma dificuldade de interpretar mudança gradual. A gente tem dificuldade de interpretar noções grandes. Que demoram. Tipo o sapo sendo cozido na água ali, aquela filosofia do sapo, que se tu botar um sapo dentro da panela de água fria e deixar ele esquentando bem devagarinho, ele vai morrer sem perceber. É mais ou menos isso. Por exemplo, se eu falar pra você assim, há 180 milhões de anos tinham dinossauros aí. O que é 180 milhões de anos? Sim, é tão você grande não tem como saber não quanto bate, que é, né? cara. Não bate. E isso acontece também com pequenas coisas no dia a dia. Então a gente não consegue perceber, por exemplo, que o aquecimento global é uma parada que eventualmente vai resultar num problemão. Só que já está resultando, na realidade. A gente não percebe porque ainda não é tão tangível. Então, a ignorância é uma bênção? Talvez seja. Talvez se você não soubesse dessas paradas, ia ser muito mais fácil. O seu cérebro não ia conseguir simular situações ruins. Sim, do ponto de vista do indivíduo que é ignorante, é muito bom, né? Exatamente. Não saber de determinadas coisas. Exatamente. Eu, inclusive, me privo de, por exemplo, ler comentário. Eu acho que é uma forma de se manter ignorante perante algo que está acontecendo que não é bom saber. Não quero saber. Tipo, noticiário. Esses dias eu tava vendo o Jornal da Band e aí a mulher fala do nada. E veja a seguir esse acidente horrível na... Pra que eu quero ver isso? A sua amígdala deve explodir, cara, quando você vê essas paradas. Nesse sentido, a ignorância é uma benção. Inclusive, eu parei de acompanhar a política. Eu não assisto porque mais, não serve pra nada essa porra. Só serve pra ficar bravo. Não acompanho mais. Pô, mas daí você é um cara que é... Como é que é? Egoísta, que só tá olhando pro seu rabo. Cara, em algum momento, às vezes é importante você se fechar um pouco pra si e pro seu grupo e preservar sua saúde mental, principalmente no momento que a gente tá agora. É muito... Sabe aquela metáfora que a gente fez no início lá de copo d'água? A torneira tá muito ligada agora. Sim. E às vezes você alargar um pouco o buraquinho no fundo é você parar de consumir coisa. Ou você fechar um pouquinho a torneira. É parar de ler notícia ruim, é parar de consumir conteúdo ruim e começar a consumir mais o A Deriva. Mas tem um aspecto da ignorância ser uma bênção ou não que é interessante, que tipo, esse papo que a gente teve hoje me abriu o conhecimento que antes eu era ignorante, né? E esse papo me traz dor, porque me traz muito conhecimento sobre o meu próprio cérebro e eu vou voltar pra casa, que porra é essa? Isso me traz... Na verdade, isso foi uma ideia que eu tive pra você procurar terapia e a gente... Foi um marketing reverso. Mas tipo assim, tem conhecimentos que eu quero ter, mas que eu sei que quando eu tiver ele, eu vou ficar desconfortável e vou sentir uma dor, mas são coisas que eu quero. Eu gosto muito de filosofia, de pensar sobre a vida, de como é que funciona o cérebro. Isso sempre me leva pra um lugar ruim, entre aspas, porque me deixa desconfortável e meio, caralho, que porra é essa? Agora eu sei um monte de coisa que eu não sabia, isso me deixa confuso. Mas isso é legal pra mim, mas ver notícia, política, o que tá acontecendo com o Bolsonaro, a CPI do não sei o quê, eu não quero saber disso aí. Cara, aí você falou uma parada legal, e pra galera que tá assistindo aí é importante saber isso. Um processo de aprendizagem, ele tem que ser, por definição, um pouco desconfortável. Você aprende uma coisa se você... Sabe quando você tá lendo? Pô, você lê filosofia. O que você lê de filosofia? A última coisa que eu tentei ler foi a República de Platão. Nossa senhora, cara. Complicado. Mas pra você ler filosofia, não causa desconforto? Pra caralho. Você entender a parada. Ou melhor, você saber que não entendeu. Sim. E cara, se você não sentir esse desconforto, você não faz. Você tem que sentir esse desconforto. E provavelmente esse desconforto é aquele aumento de noradrenalina. E aí se você fala, não, mas eu gosto de filosofia, aí aumenta um pouquinho a dopamina para fazer você buscar aquele conhecimento. E aí você tem aquela agitação de ir lá estudar. Estudar é uma tarefa difícil. Pô, mas você só estuda. Você só estuda, cara. Porra.
Porra, velho. Tu só se tortura de Leu A República de Platão e depois vem falar se eu só estudo, cara. Pô, Caralho. estudar dá fome, cara. Seu cérebro cansa, olha aí. Você tá... Não, dói. Vai morrer. Eu tô lembrando aqui. do... Arthur eu já tô morreu e esqueceram de avisar ele aqui. É que eu tô lembrando do primeiro capítulo da República de Platão, lá que ele fica discutindo com outro cara sobre o conceito de justiça, não sei o que. Eu lembrei de Cara, tudo, começou a me doer de é novo. uma parada assim muito... E demanda energia. Se você não ficar um pouco desconfortável, não vai aprender. Você precisa disso. Isso é foco. O foco dispara uma série de neurônios que a gente fala que são neurônios colinérgicos, que trabalha com um neurotransmissor chamado acetilcolina. E esse neurotransmissor muda o seu cérebro para você aprender aquela informação. E para ter foco, a gente também não tá à mercê do nosso cérebro resolver ter? Tá à mercê do nosso cérebro resolver ter. E uma das coisas que mais vai te dar foco é você ter uma motivação para estudar. E para ter motivação, você precisa visualizar onde você vai chegar. A visualização, tipo, fantasiar o lugar que tu quer estar. Fantasiar o lugar que tu quer ótimo estar. Exatamente, é ótimo isso. E assim, você precisa... Então imagina o macaquinho do experimento. Quando ele vê a luzinha, o apertar a alavanca, imagina que tem que apertar 100 vezes a alavanca para receber a recompensa. O macaquinho já fica, puta que pariu, bicho. Vou ter que apertar 100 vezes essa alavanca, é trabalheira, vou ficar aqui meia hora apertando a alavanca. Não, mas vai ter a recompensa. Então você visualiza o trabalho a ser exercido como uma ponte para receber aquela recompensa. E não como um trabalho, simplesmente trabalho. Interessante. Então sonhar, não sonhar de tô dormindo e tô sonhando, eu sonho em ter isso aqui. É muito importante sonhar e imaginar o que tu quer ter, onde tu vai estar, como é que vai ser. Cara, muito. Vou te falar uma coisa. Eu tenho uma planilha lá de terapia, né? E aí eu tenho as sessões de terapia cognitivo-comportamental, elas são semi-estruturadas. Então existe uma pauta. Primeira sessão, a sessão de avaliação, ver o que você tem. Segunda sessão, uma sessão de educação, explicar o modelo, aplicar algumas técnicas, regular o sono. Eu regulo muito o sono, pergunto o sono dos pacientes. E a minha quarta sessão é para perguntar sobre o propósito dele. Não tem estudos, pelo menos até onde eu sei, cara, mostrando de maneira clara. Talvez tenha, mas eu não lembro. Que pessoas que não têm propósito tendem a ter mais problema mental. Mas à luz do que a gente sabe do sistema cerebral, do sistema dopaminérgico e da motivação, e à luz do que eu vejo na clínica, isso é uma coisa que eu fiz. Até eu penso às vezes em escrever um relato de caso e publicar isso para que outras pessoas tenham acesso. Muitas pessoas ansiosas e deprimidas, ou melhor, não necessariamente deprimidas, mas anedônicas, que são aquelas pessoas que não sentem prazer com as coisas. Não é deprimida, mas é tá bom, vou lá fazer o podcast e tá ligado? Elas não têm propósito. Isso é foda. Você não tem um objetivo, você não tem um lugar que você quer. Você tem que ter. Porque o córtex pré-frontal, ele direciona neurônios lá pros corpos, pros neurônios que produzem dopamina. O seu córtex pré-frontal, ele consegue estimular esses neurônios que produzem dopamina a produzir dopamina. E você encontrar uma motivação e um comportamento direcionado a fazer alguma coisa. E o que o córtex pré-frontal faz? É um simulador. Então ele sonha com alguma coisa? Você tem que ter, cara. Você tem que ter um objetivo. Eu vou chegar lá e pra chegar lá eu preciso fazer isso eu vou fazer. E ter propósito. Também estamos à mercê do nosso cérebro inventar um propósito? Eu acredito, com certeza. Com certeza. Você é o produto do seu cérebro. Muita gente... Essa é uma distinção importante de fazer. Pô, mente, né? Até muito tempo atrás, a galera falava que o psiquiatra trata o cérebro e o psicólogo trata a mente. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. Imagina que o cérebro é uma laranja, né? Que a gente fez a metáfora ali. A mente é o suco. É o que sai, é o produto dele. O produto do seu cérebro é a sua mente. Então quando se fala em mente, fala em cérebro. E a terapia, como a gente conversou, de tratar o cérebro, que por consequência muda o que chamam de mente. Melhora o suco. Deixa ele melhor. Exatamente, isso mesmo. Entendi. E cara, você consegue visualizar as suas atividades, do que você quer fazer, e isso te causa um estado de excitação. Só que aí tem alguns poréns. Tem que ser um lugar que você sabe que você vai conseguir chegar. E se é um negócio muito longe, vale a pena você manter ele em vista, mas ver um mais perto primeiro. Sabe qual é? Sim, começa... É foda porque tem vários livros de autoajuda ou de filosofia que meio que falam isso de uma forma mais popular, né? De todo dia faz um objetivo pequeno, todo esse papo assim. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Só que aí que tá.
Os meus pacientes falam muito isso. Quando você sabe o que acontece, você não fica mais motivado em fazer? Como assim? Tipo assim, se eu falar pra você, cara, o Mindfulness muda o seu cérebro e melhora o seu... baixa seu cortisol, baixa sua frequência cardíaca. Dá vontade de experimentar. Não motiva mais você fazer? Você sabe o que vai acontecer. Então, nesse quesito específico, acho que a ignorância não é uma bênção. Você saber que a atividade física te resulta em uma melhora emocional e uma melhora física. Você saber o que acontece quando você melhora seu sono. Galera, muito comum paciente ter problema de sono. A primeira coisa que a gente regula é o sono. O sono é como se você estivesse andando de carro e o pneu furou. Tem que parar e dar atenção. Se você tem um sono irregular, você precisa agora regular seu sono. Durma com essa informação. Pessoa dormindo assim. Preciso regular. Puta que pariu, o cara me ferrou agora. Então, assim, você ter noção dessas coisas faz com que o seu dia seja... eu uso vários desses hacks no meu dia a dia. Acordo, abro a janela, me exponho ao sol. O Andrei, quando vem aqui, vai falar bastante disso pra vocês. Tento ter pausas entre os meus trabalhos, meus estudos. Faço academia todos os dias, é uma coisa que eu priorizo. Eu deixo de fazer outras coisas para praticar atividade física. Quando eu tô um pouco mais nervoso ou ansioso, eu percebo que eu tô querendo comer mal. E aí que mora o segredo. Você percebe. Sabe qual é? Tem duas opções, né? Você percebe, eu tô querendo comer mal. Eu falo pra você, né? Eu falo assim, ó, eu tô querendo pedir um hambúrguer hoje. E é, sei lá, terça, meio-dia, tá ligado? Normalmente eu tenho isso sexta. Quando chega sexta, mas daí tudo bem. Aí é sexta, né? É que toda sexta eu fico meio triste. Aí que já vem o sábado, agora vai uma pizza. Hoje é domingo, vamos comer lasanha. E aí chega a segunda, você tá... E cara, tem até momentos de comer que podem ajudar você no seu desempenho. Por exemplo, quando você come muito carboidrato, ele tende a te dar uma baixada, né? Então, cara, se você tem uma reunião de negócio importante ou tem uma prova 1h30 da tarde, come pouco no almoço. Ou você vai encher seu estômago com 1,5 kg de alimento, o seu organismo ou vai digerir meia vaca ou vai fazer a prova. É a mesma coisa que dormir. É a mesma coisa que dormir, cara. Como é que você vai comer um monte de comida e deitar a dormir? Sim. Não vai funcionar. Então, sabe, pequenas estratégias que você pode ir aplicando no seu dia a dia para melhorar a sua performance. Pausas de trabalho. O professor Andrei é um cara que ele trabalha de uma maneira muito organizada, que eu sugeri para você trazer aqui. Ele trabalha em ciclos de 90 minutos. Parece que tem evidência científica que o nosso cérebro trabalha bem em ciclos de 90 minutos. Então, trabalha 90 minutos, dá uma pausa de 20. Trabalha 90, 1h30, dá uma pausa de 20. Trabalha 90, 1h30, dá uma pausa de 20. Parece que quando o seu cérebro trabalha nesse ciclo, ocorre uma melhora de performance. Você tem essas pausas. E também nessas pausas você consegue consolidar a informação que você obteve estudando ou trabalhando. Você não as informações que a gente está tendo agora, você vai consolidar no sono. Sim. Você vai memorizá-las no sono.